Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Divino e Santo Espírito. Neste nome 3 vezes santo, amado e bondoso Deus celestial, nos achegamos ante o teu altar de graça e queremos, Senhor, elevar honras, glórias, louvores do nosso coração a Ti, Pai amado. Pela Tua graça, Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor, que é derramado para com as nossas almas e tens nos abençoado para desfrutar da manifestação do Teu Espírito. Senhor querido, que possamos ouvir nesta manhã o ativar do Teu Santo Espírito. Abençoa-nos, afaste o homem deste momento. E para o mesmo, Senhor, abençoe os corações ouvintes, que possamos estar com o coração aberto, voltado à Tua palavra, desejosos de nos moldarmos segundo os Teus ensinamentos, segundo a estatura perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bondoso Pai, os Teus filhos se achegam neste momento diante de Ti, trazendo também as suas preocupações, as suas cargas, as suas lutas. Tu conheces todas as situações dos seus filhos e conhece cada um pelo seu nome e conhece cada um antes mesmo das suas necessidades. Conhece aquilo que se torna um pedido antes mesmo de identificarmos aquilo que necessitamos. Então somente queremos apresentá-las ante a Ti, por fé e reconhecimento e desejo de que Tu esteja por sobre todas as coisas, à frente de tudo em nossas vidas. Pai amado, abençoe o nosso apóstolo maior, assim todos os apóstolos, todos os servos e filhos Teus, que possamos estar intimamente unidos, ligados no sentir maior, que é a pronta vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe toda a sua obra, abençoe todas as coisas, para que caminhemos a passos largos do reencontro de nossas almas com o grande dia. Tudo entregamos em suas mãos. O rogamos em nome e por causa do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados em Cristo, temos para esta manhã uma palavra que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, que nos diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Até aqui. Amados em Cristo, sejamos todos bem-vindos para mais este serviço divino de palavra. É sempre muito bom estar diante da palavra. O serviço divino de transmissão é uma bênção adquirida, podemos dizer que ainda recentemente. Mas é muito bom saber que Deus abriu os caminhos para que a sua palavra, os seus ensinamentos pudessem alcançar aqueles que não têm a possibilidade de estar dentro
de uma igreja dentro do prédio físico, né? E a gente sempre lembra nos serviços divinos de irmãos de idade avançada, irmãos que muitas vezes possam se encontrar enfermos, e estamos sempre unidos em oração, mas o serviço divino de palavra é especial porque podemos compartilhar daquilo que é a vontade de Deus, juntos. A palavra de hoje é uma palavra muito conhecida nossa. Eu fiz questão de ler porque algumas traduções têm uma ou duas palavras diferentes um pouco. Mas é uma palavra muito conhecida nossa, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa palavra, ela é retirada ali parte dos ensinamentos do Sermão da Montanha, e ela diz respeito à oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E a palavra, ela fala do reino de Deus. O reino de Deus que, para o povo antigo, né, para a tradição judaica, o reino de Deus estava relacionado ao futuro, ao cumprimento daquilo que eram as promessas do nosso Pai Celestial. E hoje, o reino de Deus, ele é composto de um reino para o futuro, né? Mas também os evangelhos, e por assim dizer, o Novo Testamento, ele traz o reino de Deus também para o presente. Vivenciamos o reino de Deus. E a palavra hoje, ela afirma para nós, e os evangelhos afirmam, que o reino de Deus se iniciou com a atividade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu início ao reino de Deus, se iniciou com ele. E é muito mais forte, né, do que dizer, talvez, não traz todo o conteúdo do reino de Deus estabelecido no nosso tempo, dizer que iniciou com Jesus Cristo. Eu pensava sobre isso e trazia algumas passagens, né, no pensamento, no coração, a respeito desse início do reino de Deus. E qual o reconhecimento que deve estar em nossos corações mediante a esse ensinamento, né? Existem muitas passagens maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo que nos reforçariam esse sentimento, esse reconhecimento para nós. E não é possível citar todos. Mas lembremos de João Batista. Quando Jesus se apresentou para ele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra é muito forte, né? Porque João Batista, ele abriu o caminho, ele foi aquele que veio preparar o caminho para o Messias. Messias que durante muitos séculos antes da vinda de Cristo, ninguém sabia quem era. Era conhecido do livro de Gênesis que Deus enviaria um que pisaria a cabeça da serpente, né? Enviaria um cordeiro que faria um sacrifício, mas ninguém poderia até então saber que parte do Deus Trino seria o cordeiro. E esse reconhecimento, a palavra quer colocar em nossos corações. Uma outra passagem da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo e do poder, por assim dizer, do reino de Deus no nosso tempo, eu me recordo de uma passagem da qual algumas pessoas chegaram a Jesus Cristo e convidaram para segui-los. E convidaram de que forma, né? Venha, aqueles a quem tu amas precisam. Havia alguém que estava padecendo e diziam a Jesus Cristo: aqueles a quem tu amas necessita, né? E chama a atenção para essa palavra de hoje, porque o amor que aprendemos na casa de Deus e
não é um amor por palavras, é um amor pregado, praticado. E esse convite remete a isso, né? Não precisou Jesus Cristo dizer eu amo essas pessoas. As pessoas viviam isso, reconheciam o amor de Jesus Cristo. E qual foi esse convite? Lázaro estava doente. E Jesus Cristo foi convidado para estar com ele e ajudá-lo, restabelecer a sua saúde. Reconheciam que Cristo tinha poder de curá-lo. Porém, conhecemos a passagem, Jesus Cristo se deteve durante um período. E um outro ponto que chama a atenção nessa passagem é as palavras de Jesus Cristo a uma das irmãs de Lázaro, né? Que ela disse primeiro a Jesus Cristo: Senhor, se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. E Jesus Cristo pede que ela tenha fé e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E conhecemos a história da ressurreição de Lázaro, que foi algo na época grandiosa e foi deixado na Escritura Sagrada, e é um acontecimento muito marcante e que remete à nossa fé. Que a nossa fé, ela é pautada na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição. A fé nova apostólica, ela tem um objetivo claro. Que é, nós aguardamos a pronta vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali onde diz o apóstolo Paulo: nós não precederemos os que dormem, aqueles que já faleceram, por assim dizer, mas eles ressuscitarão primeiro a encontrar o Senhor nos céus. E nós que estivermos vivos seremos transfigurados. Então a nossa fé, ela é voltada a viver essa segunda etapa do plano de salvação, que é as bodas do Cordeiro, uma festa preparada para o noivo e a sua primícia, aqueles que se deixaram preparar. E vivemos hoje o anseio desse dia, a alegria dessa espera, e eu pensava bastante na palavra e brincava, né? Comigo mesmo nos pensamentos, assim, às vezes a gente pode pensar, já tem bastante tempo que Cristo prometeu. Então, com certeza, a festa é muito grande. Tempo para isso ele teve. E aguardamos a vinda de Cristo para já. Aguardamos essa maravilhosa graça de Deus para já. A palavra prega que o retorno de Cristo está próximo. Uma palavra do apóstolo, do Pensamentos Guia, dizia que Cristo está à porta, né? Mais próximo que isso, é só abrir. O dia está próximo. E queremos ter no nosso coração esse reconhecimento. Para quê? Para que trabalhemos em nós o reino de Deus hoje. E o reino de Deus hoje, ele depende de reconhecimento, de fé. E que nos modifique nas nossas atitudes mediante aquilo que aprendemos. Mediante ao nosso convívio com as pessoas, né? Como podemos reconhecer que fazemos parte do reino de Deus? Através das nossas atitudes. Como nos relacionamos com as pessoas, na família, no trabalho, na sociedade. E eu pensava muito nessas poucas falas. Principalmente na sociedade, porque a humanidade ela trata muito bem o seu meio ali, familiar. O de fora não. E o ser humano, ele tende a agir dessa forma. Mas a palavra de Deus prega o amor a Deus e o amor ao próximo. Somos ensinados, através das nossas atitudes, mostrar algo diferente.
É comum admirarmos algumas pessoas. E é muito comum vermos tratamentos diferentes entre as pessoas. Essa tem a minha admiração por esse ou por aquele motivo, por essa ou por aquela circunstância, já aquela, né? E Cristo, uma palavra muito conhecida nossa, diz que Cristo não faz acepção de pessoas. E como somos vistos no meio em que vivemos? Pessoas que fazem diferenças entre as pessoas, essa eu trato bem, essa eu admiro, essa eu me alegro quando estou junto. Numa empresa, por exemplo, mas esses aqui já não. Esse setor aqui não me importa. Tem setores que são importantes para mim, outros setores não são importantes, não são irrelevantes. E o que a palavra quer dizer? O reino de Deus para nós hoje demonstramos através do nosso trato para com as pessoas. Nosso trato, o apóstolo Tiago, se não me engano, diz: se dizemos que amamos a Deus e odiamos ao próximo, somos mentirosos. Porque como podemos amar a Deus a quem não vemos e odiamos ao próximo? Quais os sentimentos que queremos carregar dentro dos nossos corações? Né? Lembremos do que disse as pessoas a Jesus Cristo: aqueles a quem tu amas precisam. Queremos que as pessoas nos enxerguem. O amor, a maneira que Cristo pregou, né? Assim, é bem forte isso, né? Os seus amigos, as pessoas a quem tu amas. Mas que nos enxerguem como pessoas que respeitem, que tratam bem, que admiram, que tratam todas as pessoas iguais e buscam de admirar todas as pessoas. E não de, em algumas pessoas, enxergar tão somente defeitos ou algo que remeta a alguma coisa inferior, né? E tudo aquilo que fazemos na obra de Deus, queremos experienciar como que Jesus está à porta, como que fazemos algo para Deus. Queremos viver o amor de Deus, viver as coisas de Deus com prazer, com alegria. A palavra me lembrou o apóstolo de Distrito em Descanso, o apóstolo Mínio, que dizia uma palavra por muitas vezes, que todos nós ouvimos, que devemos desfrutar. Né? Ele tive a oportunidade de receber uma visita, e ele falava: como que está, amado pastor? Né? Está pesado? Tem que tomar cuidado, para que não cause problema familiar. Como que está? Não, amado pastor, está tranquilo. Tá tudo sob controle, tá. Então, você tem que desfrutar, tem que ter prazer no ativar. Quando nós temos a oportunidade de estar diante do altar de Deus, quando aceitamos que Jesus está à porta, quando queremos viver o reino de Deus em nossos corações, amados, estar diante da palavra é algo imprescindível para a nossa vida. Poder ter o perdão dos nossos pecados não tem preço. Cristo pagou com o seu sangue. Não existe preço para pagar o perdão dos nossos pecados. Já foi pago. A oportunidade de compartilhar do corpo e do sangue de Cristo é única. Dentro em breve, não será possível. Né? Temos que valorizar, dar a devida importância. Sei que essa palavra ela é direcionada, né, pelo meio de comunicação àqueles que estão impossibilitados. Deus sabe, Deus ama e nos tem presenteado com a palavra. Que a palavra possa nos ligarmos intimamente na fé, no reconhecimento, nessa importância, para que, mesmo distantes fisicamente, a palavra possa modificar o nosso coração, possa fazer as devidas mudanças. Não podemos estar diante da palavra e amar tão somente a minha família,
né? A sociedade que se vire, cada um já tem um problema demais, né? Falas do cotidiano muito conhecidas nossas, mas que Deus fala, o reino de Deus estabelecido dentro de nós hoje não é essa a conduta. A conduta é... Jesus Cristo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é invenção nossa, é palavra de Jesus Cristo. E ser manso, ser humilde, nem sempre é fácil, né? Muitas vezes somos injustiçados, agredidos verbalmente. Manter a mansidão é difícil, requer sabedoria, requer reconhecimento. Temos que reconhecer os ensinamentos que Deus colocou para nós, o plano de salvação que Ele colocou. E qual a próxima etapa? Aquilo que aguardamos para nós. Amados, existem pilares da nossa fé, né? A Santa Trindade, Cristo como sendo o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Cristo ressuscitado. Jesus Cristo enviou seus apóstolos e disse, ide pregar o evangelho a todos os cantos, batizando e ensinando até que eu volte. E muitas vezes queremos enxergar o homem, porque o homem é falho, né? Poxa, mas o meu pastor me falou algo que não deveria. Amados, o homem é falho. A igreja, espiritualmente, é santa, é perfeita. O homem é falho, né? Queremos nós termos sabedoria para manter o foco no objetivo central, que é o retorno de Cristo. E toda palavra que nos é ensinada, né, tudo envolve, tudo dentro do serviço divino, os anteriores e o que virão, envolve a nossa modificação como pessoa para torná-la o mais próximo possível das falas e do comportamento de Cristo. Esse é o ativar do reino de Deus em cada um de nós. E devemos nos examinarmos, como diz o apóstolo Paulo, minuciosamente, né? E buscar de procurar os nossos erros, as nossas falhas e corrigirmos. Mas jamais, e algo que é muito comum, é dizer, não, você está fazendo errado. Aqui está escrito e você está errado. Jamais para apontar ou para criticar, meu pastor falou isso, que absurdo, né? Meu pastor não está aqui na Bíblia, mas o pastor não deixa de ser aquele que conhecemos, né, por um nome e que às vezes é um filho, um primo, um esposo, um parente. A palavra manifestada desde o altar, ela é santa para nós e queremos estar sempre unidos em oração para que seja manifesto para nós a vontade de Deus, o ensinamento de Deus. E o que cabe para nós é orar. Orar pelos nossos irmãos, orar para nós, para que enxerguemos aquilo que deve ser corrigido e orar pelo nosso próximo para que ele possa enxergar. E, amados, a palavra de onde é retirada o serviço divino faz alguns outros apontamentos, né, que remete ao reino de Deus hoje, né? Aqui fala sobre a oferenda, né? A oferenda não fala sobre a esmola, ou esmola não é muito comum no nosso dia a dia, mas a caridade, a doação, né? E fala não agir como hipócritas, né? Que vai chamar atenção para que vejam, nossa, como eu sou caridoso. A palavra de Cristo já fala, esse já tem ganhado o seu galardão. Quando fizer caridade, não faça como os hipócritas, porque esses já receberam o seu galardão. Que a sua mão esquerda não saiba o que doa a mão direita. Faça em segredo. A sua oração, que na sequência fala da oração, também Jesus fala, não ore em voz alta para que todos ouçam
como você ora bonito, ou você usa de vãs repetições na oração. Não. Entre no seu aposento e ore em segredo ao Pai que está no céu, que em segredo Ele te abençoará. Então, as coisas podem ser feitas e realizadas, mas a forma que são feitas e realizadas podem tomar o caminho do agrado do nosso Pai Celestial ou não. Então, cabe a nós ter prazer, alegria no reino de Deus futuro, alegria no reino de Deus do presente e sermos verdadeiros discípulos, darmos testemunho do reino de Deus, tanto de hoje quanto do futuro. Fala, veja aquele amigo tal, ele trata todo mundo igual, ele trata todo mundo bem, ele não agride ninguém verbalmente, ele é pacificador. Queremos trabalhar isso para que possamos caminhar em busca de alcançar esses ensinamentos no nosso dia a dia, no nosso convívio. Isso para todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Amados, temos também presente hoje o pastor Fábio. Eu pediria que ele ocupasse o altar e manifestasse aquilo que tem em seu coração. Amados irmãos, ouvindo a prédica do nosso amado pastor Henrique, fiquei assim encantado, porque a palavra que o nosso apóstolo maior nos passa para esta manhã, ela é muito, muito bonita, ela é muito simples, como tem sido em todos os serviços divinos ultimamente, e muito objetiva, porque é uma passagem da oração que nós fazemos nos serviços divinos, e é um pedido que nós fazemos, né? Nós pedimos que venha o reino dele, o mesmo reino que é o dos céus, que seja também na terra para nós, nas nossas vidas cotidiana, nossa vida diária, nossa vida material. E aí eu pergunto, amados, quando nós pedimos isso a Deus, como que Ele nos responde? Ele nos dá a possibilidade, todos os dias, de provarmos que nós estamos vivendo no reino dele. Como disse o amado pastor Henrique, no reino atual. E como que nós provamos isso? Como que nós deixamos claro que nós vivemos no reino de Deus? Com as nossas atitudes, amados. Não revidando o mal com o mal, porque não é isso que nós aprendemos. Como disse também o amado pastor, não é fácil. Nós sabemos o quanto a nossa paciência é colocada à prova no dia a dia. Isso todos nós passamos.
Todos nós temos as nossas lutas diárias, mas se nós colocarmos em prática o que nós aprendemos, se nós deixarmos o amor de Deus agir dentro dos nossos corações, a nossa resposta ao mal que tentam nos fazer será com silêncio, com oração. E a nossa postura não significa que vão continuar fazendo ou tentando nos atacar, nos agredir verbalmente. Mas as pessoas, Deus colocará no coração delas que ali, em nós, reina Ele. Dentro de nós é colocado em cada serviço divino um pouquinho daquilo que precisamos para poder fazer com que este reino, que esse pedido que nós fazemos nas orações do Pai Nosso possa ser explanado para todos, porque as nossas atitudes, amados, valem mais do que 1000 palavras, como nós ouvimos bastante. Então, que nós possamos compreender as palavras que o nosso amado apóstolo maior nos passa, que possamos deixar essa palavra tocar nosso coração e assim nós vamos estar vivendo no reino de Deus, aqui hoje na terra, assim também como nós viveremos no futuro que nós tanto aguardamos. Amém. Amém. Amados irmãos, a palavra fala sobre o reino presente, né? Esse reino presente que nos traz muitos ensinamentos, mas sabemos que ele não é completo, né? Tem algumas situações, alguns problemas ainda, que é natural do mundo, né? Mas uma esperança para o reino futuro, que fortalece o reino futuro, é a não aceitação também de que o sofrimento, a injustiça terão a última palavra, né? Deus fará nova todas as coisas e tem uma palavra em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, que diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então aguardamos, através do reino futuro, que Deus finde tudo aquilo que não faz parte da perfeição que Ele criou. Dor, tristeza, morte. E sabemos que muitas pessoas ao redor do mundo sofrem muitas dessas situações. Porém, essas coisas no futuro próximo ficarão para trás. Queremos enfrentar as situações voltados àquilo que é a promessa de Deus e que todo o demais apenas nos fortaleça a desejar, a trabalhar em função de alcançar aquilo que Ele nos tem prometido. Amém. Amém. Que possamos todos juntos nos unirmos na oração do Pai Nosso, a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino,
e o poder, e a glória para sempre. Amém. Querido Deus, bom e misericordioso Pai Celestial, chegamos agora, Senhor, ao término deste momento e, mais uma vez, queremos agradecer, Senhor, agradecer a Ti porque Tu nos tens presenteado com os Teus ensinamentos, com a manifestação do Teu Santo Espírito, e que o recebido aqui possa fazer morada em nossos corações, que possa moldar a nossa maneira de agir e de se comunicar com as pessoas, que possamos ser verdadeiros discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos, através das nossas experiências, dar testemunho do Teu reino estabelecido por sobre essa terra e do nosso anseio pelo retorno e pelo reino futuro que está preparado. Senhor, abençoa-nos e possa nos aceitar para este grande dia por graça e misericórdia. Bom Pai, te rogamos mais uma vez por todo o seu povo, em especial aos nossos irmãos de idade avançada, que já não têm mais no corpo a saúde para estar fisicamente em tua casa. Te rogamos pelos nossos irmãos que encontram-se enfermos em seus lares ou em hospitais e que não têm também assim a possibilidade para estar em sua casa. Que o Senhor possa derramar o seu amor, a sua benção em seus corações e saber que nós o amamos e lembramos de todos eles e aguardamos juntos o dia da salvação. Bom Pai Celestial, olhe e abençoe todas as coisas. Abençoe cada um dos seus filhos em suas situações. Não é possível manifestar em palavras a situação de cada um dos seus filhos, mas sabemos que o Senhor conhece cada um pelo seu nome, os tem amado e conduz todas as coisas. E assim, agradecemos e rogamos, Senhor, conduza-nos em todos os momentos de nossa vida. Tudo e o demais que não é manifesto em palavras, o rogamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo esteja em vossos corações para sempre. Amém. Amados irmãos, desejo a todos um feliz e abençoado domingo, uma abençoada semana, lembranças a todos os familiares. Até sempre.